já faço a tua. Agora vamos para a página 204, questão 156. Vamos lá. Página 204, questão 156. Santa Maria, dentre as modernas tecnologias de impressão, as impressoras por jato de tinta estão bastante disseminadas. Nesse tipo de impressora, pequenas gotas de tinta são eletrizadas, passam entre duas placas metálicas PU e P2 e atingem o papel conforme ilustra a figura. Então ele fez um desenho aqui, indicando provavelmente de onde as partículas saíram, e fez 3 linhas. Placa P1, placa P2. O potencial elétrico em P1 é maior que o potencial elétrico em P2. Ou seja, ele está me dizendo, por exemplo, que eu conectei no polo positivo de uma fonte e no polo negativo. Ou seja, essa aqui está positivamente carregada e essa aqui negativamente carregada, ou pelo menos menos positivamente carregada. Então eu já sei que vai ter um campo elétrico que aponta para a região de menor potencial. Esse campo elétrico vai ser uniforme se ele está entre duas placas paralelas. Fonte de gotículas eletrizadas. Isso aqui ele chamou da fonte de gotículas eletrizadas. Sobre esse sistema é possível afirmar. Ele começa. 1. Existe um campo elétrico com sentido que vai da placa 1 para a placa 2. Sem querer foi o que eu tinha dito no começo. O campo elétrico aqui vai ser uniforme e vai apontar da placa 1 para a placa 2. Afinal, as linhas de campo apontam sempre para a região de menor potencial. Verdadeiro. 2. As gotas com trajetória A, B e C têm cargas positiva, nula e negativa. O nulo é perfeito, né? Carga nula, a partícula vai reto. Agora, uma partícula de carga positiva vai ser atraída pela placa positiva? Não, né? Então seria negativa, neutra e positiva. E ele falou positiva, nula e negativa. Não, bom. 3. Se o campo elétrico entre as placas fosse uniforme, as trajetórias A e C seriam parábolas entre as placas. Sim, porque o movimento da partícula a gente pode considerar uniforme nessa direção, mas como a partícula vai receber força na direção perpendicular, o movimento vai ser acelerado. A composição de movimento uniforme com movimento acelerado gera uma parábola. E se tu esquece disso, tu pode fazer assim, ó. Certo? Quando eu lancei a tampa da caneta, o movimento era uniforme nessa direção e acelerado nessa, e gerou na tua frente uma parábola. Então tudo bem. Estão corretas 1 e 3. Apenas 1 e 3. Letra E. Boa. Altas questãozinha. Quem foi que pediu? 159. Beleza? Vamos lá. Muito obrigado. Desculpa o incômodo. 159. Isso aqui é muito legal, essa questão, porque ela fala como é que as televisões antigas funcionavam. E quase não dá para acreditar, se for pensar no funcionamento de uma televisão antiga, cara, quase não dá para acreditar que a gente consegue controlar tão precisamente o movimento de um elétron. Não dá para acreditar. Olha que legal essa questão, bem realista essa questão. Ainda na página 204. No interior do tubo de uma TV, 2 pares de placas metálicas carregadas eletricamente com cargas de sinais opostos desviam o feixe de elétrons que incidirá na tela. Na figura é mostrada uma situação onde as placas estão descarregadas. Então tu vê, tinha uma placa H1 horizontal e outra placa horizontal H2. E aqui viria um feixe. Teria uma placa
desviado a região achurada da tela, os sinais das placas devem ser, ele achurou aquela regiãozinha ali, o canto inferior esquerdo da tela ele achurou. Então, isso aqui é um feixe de elétrons, ele falou, e é isso mesmo, tá? As TVs antigas, elas têm um canhão de elétrons, e o nome é isso mesmo, é um canhão de elétron aqui, que fica jogando elétron em direção à tela. Por isso que quando tu liga ou desliga ela e está com o braço próximo da TV antiga, o teu braço fica todo arrepiado, mostrando que a tela fica eletrizada no momento em que ela está ligada, certo? Um canhão de elétrons, professor, não faz mal? Ficar ali com o olho muito próximo não faz bem, né? Mas também, se for pensar, o sol é um pouco mais danoso do que uma TV. Bom, se essas partículas são negativas e os opostos se atraem, os iguais se repelem, eu vou ter que fazer esse feixe desviar para baixo primeiro, aí ele poderia atingir essa e essa região da tela, e depois eu vou fazer o feixe desviar para dentro do quadro. Para o feixe desviar para baixo, já que os opostos se atraem, essa tem que ser positiva, os iguais se repelem, essa é negativa. Aí o elétron vai ser empurrado e puxado ao mesmo tempo para baixo. Mas eu também quero que esse feixe de elétrons penetre dentro do quadro. Partículas negativas vão ser atraídas pela placa positivamente carregada e repelidas pela placa negativamente carregada. Com essas polaridades, o feixe de elétrons vai tender a descer, a passar pelas placas horizontais e vai tender a penetrar no quadro, a passar pelas placas verticais. Descendo e indo para a esquerda, ele vai atingir o canto esquerdo inferior da tela. O detalhe, cara, é que na TV, cada pixelzinho brilhante é onde o elétron atinge. E são centenas, milhares de pixels. E todos têm que acender no momento exato para que uma foto apareça lá, né? Então tu imagina, cara, a quantidade de elétrons vindo do canhão de elétrons e as várias mudanças de polaridade que tem que ocorrer nessas placas para que cada elétron atinja o seu pixel e faça a tela brilhar no momento exato. Não custa lembrar que aqueles movimentos que tu vê na tela da tua TV é uma alucinação do teu cérebro. A TV é uma sequência de fotos estáticas que aparecem lá na frente, teu cérebro confuso emenda uma foto na outra e vê movimento. Mesmo que a tua TV seja moderna, ultra, ninja, 3D, é uma sequência de fotos estáticas que está aparecendo lá. Aparece tão rápido que o teu cérebro confuso emenda uma na outra e vê movimento. Isso é muito doido, revoltante até. Então é isso mesmo. As TVs antigas funcionavam na base de canhão de elétrons e os engenheiros conseguem desviar o elétron para ele atingir um pixel na hora exata. Incrível, né, bicho? Até raiva dos caras. Muitíssimo obrigado. E aí, vamos lá. Ainda mais. Fechou? Tô orgulhoso. Muito bom, gente. Estou feliz. Mas para não ficar a aula muito enfadonha, né? Já gastamos mais de 1h30 aí. Fechou? Mais um. Oba. Vamos. Yeah. Meu garota. Vou encerrar com chave de ouro, então. Eu ainda quero dar uma palhinha, né? De alguma coisa nova para não ficar sonolento demais na aula. E vamos! Página 205, exercício 162, Santa Maria de novo. Uma esfera de pequena massa. Então, vamos! Uma esfera de pequena massa carregada positivamente encontra-se em repouso quando submetida simultaneamente a um campo elétrico e ao campo gravitacional da Terra. Poxa, o campo gravitacional da Terra, nós sabemos que o vetor, né, a atração da gravidade, ele é vertical para baixo. A gente diz que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Ou seja, a partícula positiva imersa no campo gravitacional da Terra, ela tende a cair. Então o peso dela vai estar atuando para baixo. Se ele disse que a partícula está em equilíbrio, em repouso,
Eu fico todo bobo, recorde mundial, nunca uma turma me pediu tantos exercícios. Fico muito orgulhoso. É 146? É isso? É 146? Então vamos lá. Exercício 146, da página 202, 146. Cargas elétricas uniformes são fixas nos vértices dos quadrados conforme o esquema. Então o cara fez alguns quadrados, denominou de quadrado 1, quadrado 2, esse aqui já é o quadrado 3, esse aqui já é o quadrado 4, esses são quadrados, eu juro, e disse que aqui tinha uma carga mais que, aqui tinha uma carga mais que, aqui uma carga mais que, outra carga mais que. Nesse caso, era tudo carga menos que, menos que, menos que, menos que e menos que. Nesse cara, uma mais que aqui, oposta a uma mais que aqui, uma menos que aqui, oposta a uma carga menos que. Isso é o que, eu juro? Aqui é mais que, aqui é mais que, aqui é menos que e aqui é menos que. Uma carga elétrica pontiforme, Qzinho, é colocada no centro de cada quadrado. No centro de cada quadrado ele vai colocar uma carga Qzinho, uma carga de teste Qzinho. Ela ficará em equilíbrio sob a ação só de forças elétricas no esquema. Olha, cara, uma carga carregada estar em equilíbrio só se o campo elétrico for nulo. Nós vamos ter que desenhar o campo elétrico em todos os quadrados, no centro deles. E nós só vamos aceitar o quadrado no qual o campo elétrico é nulo. Essa partícula gera um campo elétrico de afastamento para lá. Essa partícula gera um campo elétrico de afastamento para lá. Essa gera um campo elétrico para lá e essa gera um campo elétrico para cá. Como todas têm o mesmo módulo e estão à mesma distância do centro do quadrado, esses campos elétricos têm todos os mesmos valores. Esse vetor anula esse vetor anula esse, o campo elétrico resultante no centro é zero. Colocando uma partícula carregada ali, ela fica em equilíbrio. Fica em equilíbrio. No quadrado 2, esta partícula, por ser negativa, gera um campo de aproximação. Essa, por ser negativa, gera um campo de aproximação. Essa, por ser negativa, gera um campo de aproximação. E essa, por ser negativa, gera um campo de aproximação. Como os vetores são todos iguais, porque as distâncias são iguais e as cargas têm o mesmo módulo, um vetor anula o outro, um vetor anula o outro, já que o campo elétrico resultante no centro é zero, colocando uma partícula carregada no centro, ela fica ali paradinha em equilíbrio. Essa partícula, por ser positiva, gera um campo de afastamento. Essa, por ser positiva, gera um campo de afastamento, que vão se anular. Essa, por ser negativa, gera um campo de aproximação. Essa, por ser negativa, gera um campo de aproximação. Esse vetor anula esse vetor anula esse campo elétrico
contato, peraí, deixa eu me ambientar. É uma questãozinha da URGS. Falava assim: duas pequenas esféricas metálicas X e Y fixadas sobre bases isolantes estão eletricamente carregadas com cargas de 6 coulomb e menos 2 coulomb, respectivamente. Quando separadas por uma distância d uma da outra, as esferas estão sujeitas às forças de atração coulombiana de módulo F1. As duas esferas são deslocadas pelas bases até serem colocadas em contato. A seguir, elas são novamente movidas pelas bases até retornarem à mesma distância d uma da outra. Primeiro, na questão 138, ele pergunta: após o contato e posterior separação, as esferas x e y ficam eletrizadas respectivamente com cargas elétricas. Então, primeiro, só para a gente poder finalizar a 79, uma carga 6 coulomb mais uma carga de menos 2 coulomb vai ser dividida por dois corpos idênticos, 4 coulombs dividido para 2, cada uma das esferas vai ficar com 2 coulombs, que era a letra B, 138. 139. Se após o contato e posterior separação das esferas F2 é o módulo da força coulombiana entre X e Y, pode-se afirmar corretamente que o quociente F1, que era a força original, por F2, que é a nova força, as partículas antes tinham cargas de 6 coulomb e menos 2 coulomb. Na nova situação, ambas vão ter cargas de 2 coulomb. Vocês concordam que uma das partículas, o módulo não mudou? Mas a outra partícula teve a sua carga reduzida em quantas vezes? Diz, cuidado, hein? É vezes, né? Não é subtração. Eu tive que dividir por 3. Como força coulombiana, força elétrica, é diretamente proporcional ao módulo das cargas, reduzindo uma carga em 3 vezes, a força cai 3 vezes. Se a força caiu 3 vezes, se eu faço a divisão F1 por F2, como essa força é 3 vezes menor que essa, o resultado dá 3, letra D. Observe que eu não fiz a prova, certo? Eu fiz intuitivamente. E vocês sabem, né? Eu quero o melhor para ti. Eu quero o melhor, eu quero que tu te dê muito bem no vestibular e na física. Então eu te convido, mesmo que posteriormente, a tentar equacionar esse problema. Monte a lei de Coulomb para a situação original, monte a lei de Coulomb para a nova situação e divida uma pela outra. Força 1, K, vezes uma das cargas que é 6, vezes a outra carga que é menos 2, dividido pela distância ao quadrado. A força 1 pode ser calculada por 12kd ao quadrado. Nova força. O K não mudou, só que as cargas têm 2 e 2 coulombs, dividido pela mesma distância. A nova força ficou 4kd ao quadrado. Se ele pediu a razão F1 sobre F2, eu obedeço. Eu pego a fórmula que eu fabriquei para F1 e divido pela fórmula obtida para F2. 12kd ao quadrado dividido por 4kd ao quadrado. Assim, F1 sobre F2 fica uma divisão de fração, que é a primeira multiplicada pelo inverso